Fala, professores, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos aprender como gravar com o seu computador ou notebook. É isso mesmo, eu vou falar para você o que vai precisar caso você preferir gravar com o computador ou caso você já tenha um notebook e vai utilizá-lo para fazer as suas gravações. Então vamos falar sobre o computador. O que você vai precisar caso você tenha um computador e pretende gravar com ele? Bem, o computador você vai precisar basicamente de uma ou duas coisas. Quais são essas coisas? Deixa eu colocar aqui para você. Então, se você vai utilizar o seu computador, você vai precisar ou de uma webcam. Então, colocar aqui também. Você vai precisar ou de uma webcam ou de um microfone, no caso externo, tá bom? Se você tiver uma webcam, em geral, é o suficiente. Você não vai precisar, ó, não vai precisar do microfone. Porque, em geral, a webcam ela já possui um microfone interno. Então, você já não vai precisar comprar aqui já o microfone, né? Caso você tenha o webcam. Porém, se você não tem a webcam, aí já vai ser necessário você ter pelo menos um microfone caso você vai utilizar o computador para fazer as suas gravações, tá bom? Então, se você tem a webcam, não precisa comprar o microfone. Porém, se você não tiver a sua webcam, aí não tem jeito, você vai ter que necessitar aqui de pelo menos um microfone externo. Aí você pode utilizar aqueles fones que geralmente vêm com microfone, não é? Headsets, né, que a gente geralmente chama, acredito que esse seja o nome, aqueles fones de ouvido que parece daqueles comentaristas de rádio, né? Enfim, você vai precisar de um microfone daquele modelo lá, ou até mesmo outro tipo de microfone externo que você tenha aí, na qual você pode conectar no seu computador e falar normalmente. Em geral, eu gosto de utilizar um microfone chamado de Arcano Black. Eu sei que o preço dele é um pouquinho caro, mas vale muito a pena. E assim, eu utilizo ele particularmente para fazer as minhas gravações, porque eu preciso de um áudio bom. Mas caso eu fosse utilizar apenas para alunos, entendeu? Algo mais prático assim, eu compraria um daqueles headsets mesmo, onde você tem um microfone externo com ele ali, e ele é mais que o suficiente. Você consegue achar fones deste no mercado baratinho, tá bom? Microfones, falando a verdade, né? Você vai ver que talvez com R$30 você vai conseguir comprar um desses microfones externos. É só para dar uma pesquisada aí na internet que você vai encontrar, ou ir em qualquer loja, né, de material de informática. Então isso, caso você vai gravar com computador, você vai ter que precisar ou da apenas webcam, onde você vai já ter o microfone interno da própria webcam, você já vai conseguir fazer as suas gravações, ou você vai precisar de um microfone externo, como eu comentei para você. Aí no caso você pode comprar um headset ou um microfone mesmo externo, na qual você pode utilizar aí no computador. Você vai encontrar com os preços bem acessíveis esses itens, né? Além disso, caso você prefira gravar já utilizando o notebook, eu tenho uma boa notícia para você. Suponhamos que você já tem um notebook aí. Se você vai utilizar o notebook, olha só que legal. Em geral, não estou dizendo que isso é uma regra. A maioria dos notebooks, eles já possuem webcam, mas microfone nativo. Aí você vai precisar utilizar apenas seu notebook, não vai precisar comprar nem webcam, nem microfone, porque já tem tudo no seu notebook. É provável que você nunca tenha utilizado, mas se o seu notebook, por exemplo, tem aquela câmera bem pequenininha, em geral os notebooks apresentam uma câmera embaixo, né, ou em cima, já vai ser o suficiente para você fazer as suas gravações também, caso você queira aparecer. Então, você vai precisar da webcam, é importante destacar isso, apenas se você quer aparecer nas suas gravações. Mas se você não quer aparecer, apenas o microfone já basta, né? No caso do computador. Mas se você, no caso, já tem um notebook, perceba que você não vai precisar comprar nem a webcam, nem o microfone, se o seu notebook já
traz, né, tanto a webcam, mas o microfone interno, nativo dele mesmo. Então isso é muito legal. Então basicamente essa foi a nossa primeira aula, só para falar sobre o que você vai precisar. Nós consideramos aqui, caso você tenha um computador ou notebook, e eu mostrei alguns acessórios que você vai necessitar. Se você tem um computador, pelo menos o microfone externo você vai ter que ter. Em geral, os webcams já tem, como já disse, e se você tem notebook, não vai precisar de absolutamente nada. Então, essa aula só foi para a gente iniciar mesmo este módulo. Vamos continuar na próxima aula falando sobre o programa básico que você vai ter que utilizar e como você pode fazer a instalação desse programa. Combinado? Então, te aguardo na próxima aula.